Bom, um assunto que se escuta muito hoje em dia, pelo menos eu escuto muito, né, que hoje em dia, para se viver, é preciso, não precisa de muito dinheiro. Se vive com pouco e é preciso de pouco para viver. Aí tem gente que tem emenda assim, para ser feliz precisa de muito pouco. Não precisa de 50 sapatos, de um carro muito caro. Com pouco dinheiro se vive, né? E a felicidade não custa dinheiro. Então isso é uma coisa para ser analisada, porque é uma coisa que soa um pouco estranha. Você vive com pouco, precisa de pouco para viver, mas o que é pouco para viver, considerando que as coisas são caras, não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo, qualquer item, né? Ele custa bastante caro e precisa de um volume de dinheiro realmente grande. Então, fazendo aqui um rápido resumo, né? Um condomínio é uma coisa muito cara. Um aluguel é caro em qualquer lugar, em qualquer parte. Isso em resumo, né? Alimentação é cara também em qualquer parte do Brasil. Você até o Brasil fica mais fácil, né? O automóvel é uma coisa cara, o transporte é caro. Então não tem nada. Você somando todos esses itens, o custo de vida é muito alto. Em qualquer estado do Brasil, uns mais, outros menos, mas de uma forma geral, de uma forma assim, para sintetizar, o custo de vida é muito alto. Mas é alto também em que sentido, já que tudo é proporção. O salário médio do brasileiro não é 50 mil, não é 100 mil reais. Se fosse 50 ou 100 mil, um pequeno negociante, um assalariado, um funcionário público, então as coisas realmente eram muito baratas, né? Mas como a média de salário é muito menor do que isso, a média de salário é muito pequena em relação ao que você tem que comprar, então, na verdade, tudo fica um preço muito alto, a não ser para uma classe muito privilegiada, que é um número muito pequeno que não conta aqui nessa avaliação. Então, o custo de vida ele é extremamente alto, considerando o que se ganha e considerando o que se tem que gastar. Isso para qualquer classe, tirando aquela classe de cima de muito ricos, o restante vive realmente com um orçamento muito apertado, e as coisas sendo muito caras e ele ganhando pouco. Então como é que se tem esse discurso de que se precisa de pouco para viver? Que evidentemente isso é falso. Então para viver ou sobreviver, não precisa de pouco coisa nenhuma. Você precisa ter um ganho muito alto em relação àquilo que é possível ganhar. Então, essa história é muito mentirosa, é muito falaciosa, que com pouco você vive, quando na verdade a exigência da sobrevivência, ela chega a estar até acima da possibilidade de que as pessoas têm condição, até dentro de uma classe média. Então, a dificuldade de sobrevivência em termos do ganho e do gasto, ela é muito alta. O custo de vida é extremamente alto e é extremamente difícil você ter uma relação de consumo e atender a tua necessidade dentro daquilo que você ganha, daquilo que é possível ganhar. Então, vamos eliminar essa história de que precisa de pouco para viver. Agora eu vou analisar por que se mantém esse discurso falso, ele está tão aí circulante, tão repetitivo, ele está tão aí na moda. O discurso de que precisa de pouco para viver. Bom, em resumo, nós temos aí um sistema de produção, um sistema capitalista que aí não vai bem. Ele está aí no seu final de ciclo histórico, né? Isso não significa que vai acabar no ano que vem ou daqui a 10 anos, mas em termos de história, nós estamos aí num ciclo decadente. Então, cada vez mais é difícil se criar emprego, até porque existe a tecnologia, a mecanização que vai substituindo, a máquina vai substituindo o homem, nem todas as funções, mas num grande número, e vai reduzindo a possibilidade de se gerar mão de obra, né? De se gerar emprego. Com tudo isso, nós temos uma queda salarial e cada vez um processo também de concentração de renda muito grande no mundo inteiro e inclusive no Brasil, que cada vez fica mais dinheiro na mão de menos gente e menos dinheiro na mão da maioria das pessoas, inclusive falo também da classe média. Então por que esse discurso então insistente, esse discurso falso, mentiroso, que não precisa de muito dinheiro, com pouco se vive?
É porque exatamente, como o sistema que é muito esperto, né, e ele sabe que não tem o que oferecer, então como ele não tem salário para oferecer, ele não tem emprego para oferecer, ele não tem nada para oferecer daqui para frente, ele só tem aqui um sentido de decadência, cada vez mais em termos de emprego, de possibilidade de renda e de qualidade, então ele inverte o jogo. Não, você precisa de pouco para viver. Você ganha pouco, mas também precisa de pouco. Então essa história de preciso de pouco é justamente uma bandeira que o próprio sistema dá, o sistema como um todo, o sistema produtivo, o sistema político, civilizatório, de que ele não tem mais o que oferecer. Se ele tivesse o que oferecer, ele não precisava estar inventando historinha, mentindo e jogando essa ideologia de que se vive com pouco, de que o que se precisa para viver e sobreviver é muito fácil de arrumar, porque se houvesse essa possibilidade, tivesse muita possibilidade, muita oportunidade, eu não precisava estar inventando ideologia falsa, inventando coisas que não têm a ver com a realidade.